Shalom Aleichem, amados irmãos. Bendito seja o nome do Eterno, Baruch Hashem Yahu, Eloheinu Melech Haolam. Bendito seja o nome do Eterno Yahu, o Rei do Universo, para todo sempre. Leulam Vaed, aleluia. Hoje nós vamos ver a última parte, a parte 3 e a última parte desse estudo da marca da besta, aleluia. Você viu anteriormente que a prostituta é a Igreja Católica Romana, que a besta é Roma. Você viu que a besta é Roma. Você viu que a prostituta é a Igreja Católica Apostólica Romana. E, enfim, chegamos à parte que todo mundo que estava na expectativa de saber a respeito da marca da besta. O que é a marca da besta? Nós vimos que a besta é Roma, logo, a marca da besta é a marca de Roma. Se a besta é Roma, logo é a marca de Roma, o sinal de Roma, o selo de Roma. Vamos ler o texto de Apocalipse 13, versos 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, marca ou selo, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, quem é aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666, 666. Nós descobrimos que a besta é Roma. Então, qual é o sinal de Roma? Qual é a marca de Roma? Qual é a marca da igreja de Roma? É interessante que o seguinte, o apóstolo Yohanan, João, ele estava exilhado na ilha de Patmos e desde o tempo de João, quem dominava era o Império Romano. E o Império Romano, eles usavam no mercado o famoso algarismo romano. Eu acho que você já deve conhecer o algarismo romano. A gente vê em relógios aquele X, o X que representa o 10, o V que representa o 5, o I que representa o 1. Então, desde o tempo do apóstolo João e Yohanan, se usava o algarismo romano no mercado do Império Romano. Então, o que é o algarismo romano? Você já deve ter estudado na escola, mas para quem não sabe, algarismo romano são 7 letras do alfabeto latino, do alfabeto latim, que é a língua oficial de Roma. Essas 7 letras do alfabeto que vem do latim equivalem a números. Um exemplo, o I equivale a 1, o V equivale a 5, o X equivale a 10, o L equivale a 50, o C equivale a 100, o D equivale a 500 e o M equivale a 1000. Então, são essas 7 letras do alfabeto latino que equivalem a números. O resto das letras que não tem essas daqui equivalem a zero. Um exemplo, o A equivale a zero, o R equivale a zero, o S equivale a zero e assim e etc. Somente as pretas aqui, eu deixei marcado para você entender melhor, somente as pretas é que equivale a esses 7 números aqui do alfabeto latino, tá ok? Então, eu queria fazer a primeira contagem com vocês, para a gente contar. Lembrando que o latim é a língua oficial de Roma e da Igreja de Roma, da Igreja Católica. Então vamos calcular. O apóstolo João diz claramente aqui, ó, calcule o número da besta, ou seja, calcule o número de Roma. Então como é que a gente calcula o número de Roma? Ele vai dizer que calculando o número 666, a gente vai saber qual é o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, o 666 é o número que equivale ao nome da besta. Tá entendendo o enigma aqui? Aqui é um enigma. O 666, ele manda ser calculado, porque você vai saber qual é o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, 666 equivale ao nome da besta. Então tem um número aqui que a gente vai contar. E ele diz, e esse número é número de um homem. Aqui o chapéu do Papa. Olha que coisa interessante. Tem o nome. Vigaris Filii Dei. Vigaris Filii Dei, em latim, que significa substituto do Filho de Deus. O Papa é o vigário do Filho de Deus, o substituto do Filho de Deus, que é o mesmo termo para anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo. Antimachia, aquele que se coloca no lugar do Machia. Então vamos calcular esse nome do Papa, Vigaris Filii Dei. Tá aqui, ó, vamos calcular o V, é 5. 5 mais o I, que é 1, 6. 6 mais o C, que é 100,
dá 106. 0, 0. 106 mais 1, que é o I, 107. 107 mais o V, que é 5, 112. 112 mais 1 dá 113. 113 mais o L, que é 50, dá 100, 163. 163 mais 1 dá 164, mais 1, 165. Mais o D, que é 500, dá 665. 665 mais 1 dá exatamente 666. O título que tem no chapéu do Papa dá 666, substituto do Filho de Deus. Ou seja, aquele que se coloca no lugar do Messias, aquele que se coloca no lugar do Machia. Então tá bem claro aqui qual é a marca de Roma. Descobrimos que é o número de um homem, ou seja, o sumo pontífice, o Papa, que é a maior autoridade da Igreja Católica Romana, de onde saem as ordens, de onde sai o sistema doutrinário, de onde saem os mandamentos católicos, os dogmas católicos, ele equivale ao 666. Olha só que coisa, amados irmãos. Bendito seja o Eterno por sua revelação, Baruch Hashem Yahweh, bendito seja o nome de Yahweh, por nos fazer compreender tremenda revelação, por nos deixar tremenda revelação no seu livro do Apocalipse, Baruch Hashem Yahweh. Agora eu quero que vocês vejam comigo o segundo sinal. O segundo nome que dá 666, o sinal da cruz. Você sabe que todo católico faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos calcular esse sinal da cruz em latim. 0 com 1, 0, 0, 0. 1 com L, que é 50, dá 51. 51 mais 500 do D dá 551. 0, 551 mais o C, que é 100, dá 661. 661 mais o V, que é 5, dá 656. 656 mais o X, que é 10, dá 666. O sinal da cruz. As pessoas fazem o sinal da cruz, católicos do mundo inteiro, do Ocidente, do Oriente, da Argentina, do Brasil, dos Estados Unidos, na Austrália, na Itália, em todos os lugares do mundo. As pessoas fazem o 666, o sinal da cruz. Inclusive, a Igreja Católica diz que o sinal da cruz é a marca dos cristãos, é a marca de Roma. Ou seja, o sinal da cruz é uma reverência a esse sistema romano, é um sinal de reverência, de obediência aos mandamentos de Roma. Meu pai, as pessoas fazem isso ao entrar e ao sair de casa. O jogador de futebol vai entrar no campo e faz o sinal da cruz. As pessoas fazem esse sinal, passa em frente à igreja católica, faz o sinal da cruz, passa em frente ao cemitério, faz o sinal da cruz. Eles estão em todo momento, ao entrar e ao sair, fazendo a marca da besta. A marca da besta é feita, esse sinal está posto em pessoas no mundo inteiro. Então há muito engano dizendo que a marca da besta é um chip. Não tem nada a ver com chip, isso é um engano de Ra-Satã, de Satanás, para que as pessoas permaneçam no engano, pensando que vai vir um chip tecnológico. Não tem nada a ver, isso é balela. Tá aqui, ó, a marca da besta, a marca de Roma, na mão e na testa. Ou seja, na mão e na testa. A gente já vai ver o que significa na mão e na testa. Você vê que o sinal da cruz, eles pegam a mão direita e colocam na testa. Ó. Pega a mão na testa, que é um símbolo de obediência ao cristianismo. É um símbolo de obediência ao sistema católico romano. Na mente para que entenda, na boca para que anuncie, no coração para que viva, ou seja, para seguir os mandamentos da besta, os mandamentos do cristianismo de Roma. O sinal da cruz também, ele é um símbolo da, da Santíssima, é a invocação da Santíssima Trindade, que é o fundamento da Igreja Romana.
Então, qual é a doutrina fundamental da Igreja Católica Romana? O, o dogma, a doutrina fundamental da Igreja Católica Romana é a doutrina da Santíssima Trindade. Então, o sinal da cruz, o 666, é a invocação da Santíssima Trindade, que é uma abominação ao Eterno, que você vai ver em seguida. Aleluia, bendito seja o Eterno, Baruch Hashem de Yahweh, bendito seja o nome de Yahweh pela sua revelação, Baruch Hashem. O Eterno deu uma marca na mão e na testa para o seu povo, que simboliza a obediência aos mitzvot, aos mandamentos do Eterno. Então você lembra que a marca da besta é na mão e na testa. O Eterno também deu uma marca na mão e na testa para o seu povo também. E aonde é que está escrito? É onde está escrito o maior mandamento, o maior mitzvah dado na Kitvai HaKodesh, dado na Escritura Sagrada. Qual é? Devarim, Deuteronômio 6, verso 4 ao 8. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Português, ouve Israel, Yahweh é o nosso Deus, ele é o único Deus. Amarás, pois, a Yahweh, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. O maior mitzvah, o maior mandamento. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal, por marca, por selo na tua mão, e estará na tua testa, entre os teus olhos. Aleluia! Louvado seja Yah por sua revelação tremenda. Então, enquanto a marca da besta é na mão e na testa, o Eterno também deu uma marca, um sinal para o seu povo, que é na mão e na testa. Ou seja, aqui tem um exemplo dos Yahudim, dos judeus, que usam o sinal na mão e na testa. Esse sinal, esses filactérios na mão e na testa, simboliza para uma obediência a todos os mandamentos do Eterno. Então, esse sinal aqui é o maior mandamento do Eterno, que é amá-lo sobre todas as coisas. Então, esse é o maior mandamento. Então, qual é o maior pecado? O maior pecado é não amar o Eterno sobre todas as coisas. O maior pecado não é adultério, não é furto, não é cobiçar. O maior pecado é não amar o Eterno sobre todas as coisas, porque esse é o maior mandamento. Se você não ama o Eterno, você vai desobedecer tudo o que ele disse. Mas se você amar o Eterno, você vai buscar obedecer todas as suas palavras. Então, o Eterno disse, ó, você vai fazer esse filactério na mão e na testa, que é um símbolo da obediência aos meus mandamentos. A besta fez a mesma imitação, o sinal da cruz na mão e na testa, que simboliza a obediência aos mandamentos da besta, a obediência ao sistema da besta. Ou você segue o sistema da Torá, dos mitzvot do Eterno, da lei dos mandamentos do Eterno, ou você vai seguir o sistema do cristianismo, das leis e do sistema de Roma. Então está sendo posta duas marcas, a marca do Eterno ou a marca de Roma. Qual marca você vai seguir? Aleluia, Baruch Hashem Yahweh. Bendito seja o nome de Yahweh Todo-Poderoso. Então, esses três nomes aqui que você vai estar vendo, a gente vai ver o terceiro agora. Esses três nomes que dão 666 equivalem ao sistema da besta, ou seja, o 666 ele identifica o sistema da besta, que é o cristianismo fundado pela Igreja Católica, que é um sistema de iniquidade, que aparta você da Torá. Iniquidade vem do grego anomia, do hebraico avon, que significa fora da lei, sem Torá. Então, o sistema cristão montado pela Igreja Católica afasta você da Torá. E isso é a marca de Roma, é a marca da besta, é a marca de Roma. Sai dela, povo meu. Aleluia, bendito seja. Vamos ver o terceiro nome. Baruch Hashem Yahweh, bendito seja o nome de Yahweh. Louve o nome que é sobre todo nome. Aleluia, louvado seja Yah. Vamos calcular o terceiro nome que equivale a 666. Jesus Christi Filii Dei, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos calcular o Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o nome falso, como a gente viu, que é o nome de blasfêmia, que o nome original é Yahushua HaMashiach.
Então a Igreja Católica substituiu por esse nome de Jesus Cristo ou Jesus, que é um nome de um deus pagão. Vamos calcular esse nome. O I, que é 1, 0, 0, mais o V, que é 5, dá 6. 1 mais 5, 6, 0. 6 mais o C, que é 100, dá 106. 106 mais 1, 107. 107 mais 1, 108. 108 mais 1, 109. 109 mais o L, que é 50, 159. 159 mais 1, 160. 160 mais o V, que é 5, 165. 165 mais o D, que é 500, dá 665, mais 1 dá 666. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, dá 666. É o nome do falso Machia. É o nome de blasfêmia. A besta blasfemando do nome, do Filho, do nosso Machia, do nosso Salvador. Então, por que essa marca é na testa? Na testa simboliza na mente. Ou seja, esse sistema desse cristianismo, com o nome falso do Messias, com a submissão aos mandamentos e a cultura de Roma é na testa, é na sua mente, na mão, é a execução desses dogmas de Roma, dessa cultura de Roma. Então, a marca do Eterno também na testa, que ele botou na testa, é um símbolo para que esses mandamentos estejam na sua mente, no seu coração. A cultura do Malchut Hashamayim, a cultura do reino dos céus na sua mente. Então, ou você vai ter a cultura do reino na sua mente, ou a cultura desse sistema romano pagão, ou o nome do falso Messias. O nome do falso Messias aqui, ó, tá na mente do povo. O povo tá com esse nome na mente. O povo sai de casa, ai Jesus, meu Jesus, ô Jesus, em nome de Jesus. Esse é o nome do falso Messias, é o nome de um Deus pagão. Eu, graças ao Eterno, fui liberto desse sistema. Eu falava esse nome abominável. Hoje eu não falo mais nesse nome, não adoro mais esse nome. Hoje eu adoro o nome verdadeiro do Messias, que é Yahushua HaMashiach. Então não fale mais esse nome que dá o 666, esse nome pagão, esse nome de Roma. Então esses três nomes que dão 666 identificam o sistema romano, que é o número de um homem, que é encabeçado pelo Papa, que é a maior autoridade da Igreja Católica, de onde saem todos os seus dogmas. Só que ainda haverá o último Papa, e já teve vários Papas, mas haverá o último. Mas esse sistema da marca da besta, ela já vem de tempos e ela perdura, e no final vai se intensificar mais ainda. Então o Eterno está dando a conhecer a sua emeta, a sua verdade, para que você seja liberto pela verdade. Aleluia! Enquanto tem a marca da besta, também tem a marca dos salvos, dos eleitos. Após ele dizer a marca da besta aqui em Apocalipse 13, 17 e 18, que é o último versículo do capítulo 13, ele vai dizer a marca dos salvos. Olha o que ele diz. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ou seja, na testa dos 144.000, que é um símbolo de todos os salvos, não é um número literal, é um número simbólico também, que simboliza todos os salvos. Depois a gente vai fazer o estudo completo sobre 144.000. É na testa, ou seja, escrito o nome do pai e o nome do filho na testa. Ou seja, não é que a gente vai ter uma tatuagem na testa com o nome do Eterno, Yahweh, e com o nome do filho, Yahushua. Isso significa na mente que os nomes verdadeiros do Pai e do Filho estarão na nossa mente, que a cultura do Malchut Hashamayim, que a cultura do reino dos céus estará na nossa mente, que nós não vamos seguir os mandamentos de Roma, a submissão a Roma, a cultura de Roma, mas nós vamos seguir a cultura do reino, a cultura da Torá, da lei, dos mitzvah, dos mandamentos do Eterno. Aleluia. Baruch Hashem Yahu. Então você está entendendo agora o que é esse sistema da besta? O mundo segue a cultura de Roma. O mundo segue essa cultura pagã. Mas nós
os fiéis e eleitos pelo Todo-Poderoso, Yah Shaddai. Nós seguimos a cultura do reino dos céus. Baruch Hashem Yahu. Leulam Vaed, bendito seja o nome de Yah para sempre. Então vocês compreenderam aqui o que é a marca da besta. E a gente vai continuar falando esse estudo aqui tremendo. Aleluia. Vamos se aprofundar mais. Olha só que interessante. Você sabe que a prostituta é a igreja católica, como a gente viu nos vídeos anteriores. Mas a gente vai ver que essa prostituta, ela tem um nome na testa. Então vamos ver o que significa isso. Apocalipse 17:5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, ó, veja que a prostituta tem um nome na testa, mas o que significa esse nome na testa da prostituta? Ou seja, na testa dela, você sabe que é a igreja católica prostituta. Na testa, porque é o pensamento fundamental que ela vai transmitir ao pensamento, às testas de todas as pessoas. Ou seja, na testa, ou seja, as doutrinas e a doutrina fundamental que a Igreja Católica Romana vai transmitir para a testa, para a mente de todos os povos do mundo. Ou seja, a marca da testa da prostituta, ela repassa para a marca na testa dos povos. Ou seja, a doutrina fundamental da Igreja Católica, ela vai ser transmitida aos povos. Então, qual é a doutrina fundamental da Igreja Católica? É isso que a gente vai ver. Está escrito na testa dela o nome, ó, mistério. O que significa isso? Ou seja, é a doutrina fundamental que ela ensina. Vamos ver qual é? Vamos ver qual é a doutrina fundamental da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica vai confirmar qual é a doutrina principal da Igreja Católica Romana. O Catecismo, página 7, parágrafo 234, vai dizer o seguinte: parágrafo 7, verso 234. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. Portanto, é a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Ou seja, a Igreja Católica Romana, a grande prostituta do Apocalipse, diz que a sua doutrina fundamental é o mistério. Ou seja, qual é essa doutrina? A doutrina da Santíssima Trindade. Ó. A Trindade, ó, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé. É o mistério de Deus em si mesmo. É a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a doutrina fundamental, ou seja, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito é Deus. E esses três deuses são um só Deus. Isso é uma doutrina abominável. A doutrina fundamental da Escritura Sagrada é Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. O Senhor é um, só existe um único Deus. O primeiro mandamento da lei é: não terás outros deuses diante de mim. E qual é? A Igreja Católica é o oposto. O primeiro mandamento fundamental da Igreja Católica são de três deuses, que as pessoas têm que adorar três deuses: glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito. É isso que é retratado na Igreja Católica e Protestante, que é filho da Católica. Então, a doutrina da Santíssima Trindade foi inventada pela Igreja Católica, é o que contém na testa da prostituta o nome mistério. Ó. Então, aparece aqui, ó, 4 vezes o mistério 1, mistério 2, mistério 3, mistério 4. 4 vezes a palavra mistério se referindo à doutrina da Trindade. Se você for perguntar a uma pessoa dizer, me explique a doutrina da Trindade, como é que três deuses são um Deus? Como é que três são um? Eles vão dizer, isso é um mistério, isso é um mistério da fé. Então, é justamente o que tem na testa da prostituta. Meu Pai, que o povo seja liberto dessa abominação. Aleluia. Essa doutrina da Trindade, de que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e esses três deuses formam um Deus. Então, para eles dizer que não é três deuses, eles vão dizer o seguinte: são três pessoas que subsistem em uma pessoa, triunidade. Os três são um. Não tem como, amigo. É três deuses em um Deus. Isso é uma doutrina que vem do paganismo. Qual é a origem, geralmente, dessa doutrina? Essa doutrina tem origem da trindade egípcia. Osíris,
Íris e Horus. O faraó era considerado o Horus vivo. Então, essa doutrina da Trindade é uma adaptação do sistema, a Trindade egípcia. Então, a Igreja Católica adotou esse paganismo de uma aparência cristã e espalhou essa doutrina no mundo inteiro, e hoje as pessoas têm essa doutrina abominável do 666. A Trindade do hinduísmo: Brahma, tem até aquela cerveja Brahma, Shiva e Vishnu. Então, a doutrina da Trindade ela vem de uma origem pagã, do paganismo. É contrária à doutrina fundamental da Bíblia, que é Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Errado, que o Senhor é um, que o Senhor é um. Então, isso é uma doutrina abominável, tá ok? Então, tá aqui, ó. Essa é a marca da prostituta. Inclusive, você viu aqui, ó, que o sinal da cruz, que é 666, o sinal da cruz que dá 666, é a invocação da Santíssima Trindade, que é o fundamento da Igreja Romana. Então, na mão e na testa, as pessoas invocando a Santíssima Trindade, que é três deuses em um, que fere o maior mandamento, o maior mitzvah da Kitvai HaKodesh, da Escritura Sagrada. Então, a Igreja de Roma, ela trouxe essa tremenda apostasia. Está aqui, ó, as trindades que vêm do paganismo. E de onde surgiu essa doutrina da Trindade? Surgiu com Constantino. Constantino, no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois do Messias, foi oficialmente decretada como doutrina fundamental da Igreja de Roma no Concílio de Nicéia, presidido pelo imperador Constantino de Roma, que foi ali praticamente o precursor da origem da Igreja Católica Romana. Estava havendo um debate sobre o surgimento do Filho do Altíssimo, se ele sempre existiu com o Pai ou se ele foi o primeiro gerado na eternidade antes da fundação do mundo. O imperador Constantino presidiu o concílio e os que votaram contra a doutrina da Trindade foram expulsos da Igreja Romana. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então está dizendo que o filho estava tendo um debate no concílio de Nicéia, se o filho era Deus ou se o filho ele existiu na eternidade, se ele era uma criação do próprio Elohim, do próprio Deus. Então, para você entender, a Bíblia diz que o Messias, ele não é Deus. Eu creio no Messias, eu creio no Machia, mas o Machia não é Deus. O Machia é o enviado de Deus, tá ok? Para você entender, o Messias não é Deus, o Messias é o Filho de Deus, tá certo? Estou falando Deus aqui para você entender. O Messias não é Yahweh, o Messias é o filho de Yahweh, tá ok? O Messias não é Elohim, ele é o filho de Elohim. Então foi aqui que surgiu, né, praticamente na fundação da Igreja Católica, essa doutrina abominável da Trindade. Não consta na Escritura Sagrada essa doutrina abominável. Eles usam textos fora do seu contexto para dar margem a essa doutrina da Trindade. Então eu vou fazer só um resumo aqui sobre a doutrina da Trindade, mas depois eu vou passar um estudo completo a respeito da doutrina da Trindade, provando essa abominação, essa marca de Roma, essa marca da besta dado pela prostituta. Então vamos lá. A crença criada da Trindade pela Igreja Romana afirma que Yahushua, conhecido como Jesus, é o próprio Yahweh, é o próprio Deus. Será que o Filho é o próprio Pai? Então a doutrina da Trindade diz que o Filho é o próprio Deus, ou seja, que o Filho é Deus. Então a primeira pergunta que eu já fazia aqui é o seguinte: se o Filho é Deus, por que ele disse, meu Deus, por que me desamparaste na cruz? Se ele era Deus, ele era para dizer, eu sou Deus, porque eu me abandono. Então é sem explicação essa doutrina abominável da Trindade. Outra coisa, como é que explicaria essa doutrina da Trindade quando o filho estava orando no jardim de Getsêmani, dizendo: meu pai, passe de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Se ele era Deus, por que ele não disse: eu passo de mim essa vontade, eu passo de mim esse cálice? Então é uma doutrina abominável e sem sentido essa doutrina da Trindade. Se Yahushua, o filho fosse o próprio Yahweh, fosse o próprio Deus, o Pai, então ele não poderia ter sido crucificado na cruz por nossos pecados. Se Yahushua era a forma humana de Yahweh, de Deus, como afirma a crença romana, quem estava fazendo o trabalho de Yahweh, o Pai, quando o filho estava morto? A resposta é ninguém.
Então, presta sua atenção. A Bíblia diz que o filho morreu. E minha pergunta é: e Deus morre? E o Eterno morre? Ele não se revelou lá em Shemote 3, em Êxodo 3, na sarça para Moisés, dizendo: Eu sou o que sou? O que significa eu sou o que sou? Eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que sempre será, eu sou o Eterno. Então, o Eterno, ele não morre, ele é eterno. Mas o Filho morreu na cruz do Calvário. Se o Filho fosse Deus, ele não ia morrer, porque Deus não morre. Você está entendendo? E diz que o Filho morreu e passou 3 dias para ressuscitar. Então, 3 dias, se ele fosse Deus, 3 dias Deus deixou de existir. Se o próprio Deus diz: eu sou aquele que sempre existirá. Então, é questão de colocar para pensar, tá certo? Eu estou fazendo só um resumo aqui para você entender, mas saia dessa doutrina de Babilônia, essa doutrina da igreja de Roma. Mais um versículo aqui para você meditar. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só mediador, porque há um só Deus, para você entender, há um só Criador. E um só mediador entre o eterno, entre Deus e os homens. E Yahushua o Machia, Yahushua o Messias homem. Então entenda, o Messias, ele não é Deus, ele é o enviado de Deus. O Messias não é Yahweh, o Messias é o enviado de Yahweh. Eu não gosto de falar esse nome Deus, que é um nome de origem pagã, estou falando só para você entender, tá certo? O nome do Eterno é Yahweh, é assim que a gente se refere a ele. Porque há um só Deus, ou seja, Yahweh é o único Deus. E o mediador entre o Eterno e os homens é o Messias. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Messias não é Deus igual ao Pai. Só existe o Pai, que é o único Criador, o Deus vivo e único. E o Messias é o enviado dele para fazer a mediação entre ele e os homens. Tá ok? Então é bem básico essa doutrina aí. Shema Israel. Ouve Israel, Yahweh é o único Senhor. E o Messias, o termo Messias, Machia, significa ungido. Ou seja, o filho foi ungido pelo pai para ser rei sobre as nações, para ser rei sobre Israel, tá certo? Depois a gente faz um estudo completo a respeito dessa doutrina da Trindade, tá ok? No dia 3/7/2015, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa vai dar uma declaração aqui. Ele vai dizer o seguinte: todos nós, católicos, ortodoxos e protestantes, recebemos o mesmo e único batismo no mistério da Santíssima Trindade. Então, o Papa estava querendo o ecumenismo entre católicos ortodoxos, entre protestantes, evangélicos. Ele dizendo o que une católicos, o que une os católicos com evangélicos, com os protestantes. O que une todos é o mistério da Trindade, o 666. Então, ele querendo uma união, o ecumenismo entre católicos e evangélicos e ortodoxos. Então, ele deu essa declaração. Então você precisa entender o seguinte, amado irmão. Mas isso é a Igreja Católica. Entenda, eu quero te deixar claro bem aqui que a Igreja Evangélica, a prostituta é conhecida como a mãe das abominações. Porque ela é a mãe. Porque ela foi que deu origem a esses dogmas e essa cultura. E a Igreja Protestante, os evangélicos, eles seguem a mesma a cultura da mãe. Elas são as filhas. As igrejas evangélicas são as filhas da mamãe da Igreja Católica. Então estão seguindo o mesmo sistema da Igreja Católica, só que sem adorar em mais de escultura. Mas estão seguindo o mesmo sistema. É, e é isso que a gente vai ver já já, tá certo? Eu já fiz parte da igreja evangélica, já fiz parte desse cristianismo do 666, mas eu conheci a verdade e a verdade me libertou e eu saí desse sistema. Aleluia! Graças ao eterno Yah, Baruch Hashem Yahweh por isso. Bendito seja Yahweh por ter me libertado desse sistema pagão. O batismo da igreja católica é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na marca da besta. E o batismo da igreja evangélica é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na marca da besta também. Na Trindade, batismo católico na Trindade e batismo evangélico na Trindade. Se você foi batizado na Trindade, você foi batizado no 666, na marca da besta. Eu, quando fiz parte desse sistema, infelizmente, eu fui batizado na marca da besta,
mas depois eu recebi o verdadeiro batismo em nome de Yahushua HaMashiach, que é em nome somente do Filho, o batismo apresentado no livro de Atos. Depois eu vou passar até um estudo a respeito disso também, tá certo? Porque o batismo apostólico, se você ler no livro de Atos, era somente em nome do Filho e no nome original, em nome de Yahushua HaMashiach. Mas a Igreja Católica batiza no 666, na Trindade, e os evangélicos estão seguindo o mesmo sistema da mamãe. Aqui a gente vai ver que o Messias vai confirmar qual é o fundamento das doutrinas da Bíblia. Ele vai confirmar o Shema Israel lá de Devarim 6. Marcos 12, verso 28. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar e, sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mitzvot, de todos os mandamentos. E Yahushua respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ele cita Deuteronômio 6. Ouve Israel, Yahweh é o nosso Deus, Yahweh é um. Ou seja, ele está dizendo, ó, o primeiro mandamento é, lembra que o Eterno é um. Não é três em um, não. Não é trindade, não. O Eterno é um. Só existe um único Deus. Eu sou enviado dele. Então o Messias, ele confirma o que está lá no Shema Israel. Amarás, pois, a Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. Este é o primeiro e maior mitzvah. Então ele confirma o que está lá na Torá. O Messias não veio abolir a lei, ele veio trazer a plenitude da lei, interpretar como a gente deve guardar a lei. Então você tem que sair desse sistema da iniquidade promovido pela Igreja Católica Romana. A lei foi abolida, isso é um sistema pagão romana. A lei permanece enquanto permanecer céu e terra, porque o Messias não veio abolir a lei, mas trazer a plenitude da lei. João 14, 28. O Pai é maior do que eu. Ele diz que o Pai é maior do que eu. O Pai é o único Deus. Ele é um enviado do Eterno para a Terra. Ele não é Deus, ele é um enviado do Eterno para a Terra. Tá ok? Eu não quero me deter muito nesse assunto. Depois a gente vai fazer um assunto completo a respeito disso. O Eterno diz em Ishayahu, Isaías 45. Eu sou Yahweh e não há outro fora de mim. Não há outro Deus. Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Só existe um Deus. E o Espírito pertence ao Eterno. Depois a gente vai fazer o estudo disso. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que saibas que desde o nascer do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Yahweh e não há outro. Ele está dizendo, eu sou Yahweh, o único Deus verdadeiro, e não há outro Deus fora de mim. Esse é o maior mandamento da Bíblia, é o fundamento bíblico. É o fundamento da Kitvai HaKodesh, da Escritura Sagrada. Aí o fundamento da Igreja Católica é o oposto. O fundamento da Igreja Católica é esse batismo que é o 666, tá ok? Então o povo está precisando ser liberto do 666. Vamos continuar. Você vê também lá em Apocalipse registrado que os povos do mundo vão adorar a imagem da besta, vão adorar a imagem de Roma. Então, qual é a imagem da besta? Qual é a imagem da besta, a imagem de Roma? Tá aqui, ó. Essa imagem do falso Messias aqui, ó. É uma imagem. O Hassatan, Satanás, é tão astuto que ele fez uma imagem bissexual do Messias. O falso Cristo aqui, o Jesus Cristo Filho Dei, o 666. Esse nome falso do Messias aqui. De barba, essa foto que tem aí Maria do lado, bem conhecida. Sem barba, uma mulher. De barba, homem. Sem barba, mulher. De barba, homem. Sem barba, mulher. Uma imagem bissexual do Messias. Para uma imagem de blasfêmia, uma imagem abominável. Então, a imagem de Jesus é a imagem da besta, a imagem de Roma, adorada no mundo inteiro pelos católicos. Os católicos adoram isso aqui do norte a sul, do leste a oeste, em todos os países do mundo. Essas imagens do falso Messias são adoradas. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Sai desse sistema da besta, povo meu. O nome falso do Messias e a imagem do falso Messias. Todas as imagens de Roma sempre tem um sol atrás. É tudo baseado na cultura egípcia, que era a cultura de onde o povo de Israel teve que sair. Ou seja, Israel saiu do Egito, da mesma forma que o povo tem que sair desse sistema babilônico, tá ok? Aleluia! Como Israel saiu do Egito, tinha que sair daquela cultura pagã para adorar o Eterno em espírito e em verdade no deserto. Então aqui, ó,
Só colocou aqui os deuses pagãos egípcios, tudo é em relação ao sol, o deus Ra, e aqui, ó, com a imagem cristã do Jesus Christi, desse 666 aqui, é adorado no mundo inteiro essa abominação. Tá aqui, ó, trono de São Pedro no Vaticano, sol, Santíssimo Sacramento do Papa, a cruz com o sol, obelisco do Vaticano, que era apontando para o sol, isso aqui eram obeliscos que eram feitos em adoração ao sol, cúpula do Vaticano, sol, 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 e etc, etc, etc. É uma cultura egípcia disfarçado de cultura cristã, tá entendendo? É uma mistura pagã com o cristianismo, ou seja, por isso que é Babilônia, a mistura da aparência das coisas da Bíblia com coisas de doutrinas que vêm do paganismo. É uma abominação. Vamos ver também o seguinte: você reparou, ó, que a imagem sempre aponta para o coração, ó, para o coração. Preste só atenção, ó, aponta para o coração. A imagem aqui, ó, aponta para o coração, aponta para o coração, aponta para o coração, sempre aponta para o coração. Mas por que sempre aponta para o coração? Já parou para se perguntar por que isso? Porque sempre aponta para o coração. Conhecido como Sagrado Coração de Jesus, que é esse falso Messias, esse nome falso de Jesus. Por que aponta para o coração? Vou explicar a você agora por que aponta para o coração. A imagem Sagrado Coração de Jesus, que é a imagem da besta, era um deus pagão, um demônio da antiguidade que se alimentava de corações. Vou traduzir para você aqui. Satanás, através da idolatria, rouba e se alimenta de almas. Sempre aponta para o coração. É uma mensagem sublime aqui. É o diabo dizendo, através da idolatria, através dessa adoração falsa que você está prestando, eu quero a sua alma. O diabo, Satanás, através da idolatria, ele rouba as almas das pessoas. Ele rouba a verdadeira adoração que era para ser prestada ao Eterno. Ele rouba o verdadeiro culto que era para ser prestado ao Eterno e ele transfere esse culto a demônios. Então, por isso aqui, sempre apontando para o coração, o diabo, através da idolatria, ele rouba corações, ele rouba a verdadeira adoração. Ai, ai, é forte, né, irmãos? É forte. É forte mesmo. A gente está vivendo a última mensagem da Escritura Sagrada para sair desse sistema de idolatria. Aleluia! A verdade está sendo pregada, está sendo escancarada. Quem adorar o nome ou a imagem da besta será condenado. Opa, olha o que diz a Escritura, vai dizer isso. Quem adorar o nome e as imagens da besta, seguir esse sistema da besta, será condenado. Os católicos adoram o nome e a imagem da besta, de Roma, e as imagens adoram o nome de Jesus Cristo, os católicos adoram o nome de Roma, e adoram a imagem de Jesus Cristo, as imagens de Roma. E os evangélicos adoram o nome da besta, adoram o nome de Jesus Cristo e Filho de Deus, o 666 também. Então vamos lá. Os católicos adoram Jesus e adoram as imagens de Jesus. Os espíritas adoram Jesus e a imagem de Jesus. Os evangélicos não adoram a imagem dele, mas adoram o nome dele, que é esse nome de blasfêmia. Então, ó, tanto católicos como evangélicos estão no mesmo barco. A diferença dos evangélicos é que não adoram a imagem, mas adoram esse nome de blasfêmia, adoram o 666 e segue esse sistema da Trindade. Então, católicos e evangélicos estão no mesmo barco. A igreja evangélica é uma igreja católica reformada. Traduzindo, é basicamente isso. Eu fui desse sistema, graças ao Eterno eu saí desse sistema, pelo Eterno revelar suas verdades. Apocalipse 17:5 diz, e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, a igreja católica é a mãe de tudo isso aqui, ó. As igrejas evangélicas, elas saíram de dentro da igreja católica. A primeira igreja evangélica foi a luterana, de Martinho Lutero, a primeira igreja protestante, em 1517, com a reforma protestante. Aí veio o batista, veio a presbiteriana, veio a igreja anglicana, aí depois foi vindo, mais recente, de 100 anos para cá, as igrejas pentecostal, e a partir de 1911 começou a vir as igrejas pentecostais, teve o avivamento lá em Azusa, de 1906, do pentecostalismo, mas foi uma saindo da outra. A igreja luterana saiu de dentro da católica, e uma foi saindo de dentro da outra.
Um exemplo, a mais popular Assembleia de Deus foi de 2 missionários, Gunnar Wing e Daniel Berg, que saíram de dentro da Igreja Batista. Então a Igreja Assembleia de Deus saiu de dentro da Batista e muitas saíram de dentro da Assembleia formando essas igrejas que tem hoje. Em 1977 foi formada a Igreja Universal por Edir Macedo. Quem fazia parte da Universal era Valdemiro Santiago, era da Universal, R.R. Soares era da Universal. Eles saíram da Universal e montaram seus ministérios. R.R. Soares saiu da Universal, montou a Internacional da Graça. A Mundial de Valdemiro Santiago, ele saiu da Universal e fundou a Mundial. E assim foi uma saindo de dentro da outra, mas todas com a cultura que vem da mamãe, da Igreja Católica. Todas essas denominações aqui creem no 666. Adoram o nome de Jesus e creem na doutrina da abominação da Trindade. Então a católica aqui passou tudo isso aqui, ó, para as filhas. As filhas seguiram a cultura da mãe, mas só melhorou algumas coisas, né? Melhoraram algumas coisas, não adorando mais cultura, mas o resto da cultura da Igreja Católica permaneceu nas igrejas evangélicas. Então as pessoas que estão dentro da igreja evangélica achando que saiu da Igreja Católica, saiu de um paganismo para outro paganismo que vem da própria mamãe. Tá certo? Então esse sistema todinho aqui de paganismo é a grande Babilônia, essa mistura, essa confusão todinha aqui. Tá vendo? E a Igreja Católica é a mãe de tudo isso aqui, tá ok? A prostituta é a mãe das prostitutas da terra. A prostituta, a Igreja Católica que promoveu a falsa adoração, é a mãe dessas falsas adorações aqui. Até o Lutero ele teve uma compreensão melhor. Por trás de tudo isso, por trás de todo esse paganismo, tem o Ra-Satã, o diabo por trás de tudo isso. O texto de Apocalipse 13:2 vai dizer: "E o dragão, que é o diabo, deu à besta, deu a Roma, o seu poder e o seu trono, e grande autoridade." Ou seja, o diabo, ele deu o seu poder à igreja de Roma. Ele deu o seu trono à igreja de Roma. Ele deu grande autoridade à igreja de Roma para ter uma autoridade sobre nações. Então, por trás de tudo isso é o próprio dragão, é o próprio Ra-Satã, é o próprio Satanás agindo por trás de tudo isso. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. E ele promove o engano para que tantas pessoas com um coração sincero, mas estão no engano. Mas se você, nesse momento, está escutando essa palavra da verdade, está escutando essa verdade, é porque o Eterno te escolheu, o Eterno te elegeu para que você conhecesse essa palavra, para que ele sabe a sua adoração sincera, sabe que você estava sendo enganado, mas ele te escolheu para você sair desse sistema corrupto. Ele te tirou desse sistema corrupto para você adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia! Louvado seja Yah. Então o Eterno te tirou desse sistema. E se você está nesse sistema, o Eterno vai te tirar desse sistema, porque você está ouvindo a verdade e você vai ser liberto pela verdade, como eu fui, liberto pela verdade e sair desse sistema, esse sistema da besta. Martinho Lutero disse: "Eu estou certo que o trono do Papa é o trono do próprio Satanás." Aleluia, vamos caminhar para o final e agora a gente vai ver a última mensagem do Eterno para o povo. A última mensagem do Eterno para as pessoas. Aqui a gente tem um projeto que é os missionários da última mensagem. A gente tem uma comunidade aqui que é a comunidade Congregação do Reino de Ar. E a gente tem um projeto que é os missionários da última mensagem. Porque a gente proclama essa última mensagem pelos 3 anjos. Após dizer as 2 marcas, a marca da besta na testa e na mão, a marca dos salvos, que é na testa. Também a marca da besta e a marca do Eterno. E então vai ser proclamada a última mensagem, que é 3 anjos que saem voando pelo meio do céu e vão dizer essa última mensagem. Logo após falar da marca da besta e da marca dos 144.000. Vamos ver essa última mensagem. A primeira mensagem é: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, pelo meio do Shamaim, e tinha o evangelho, a Besorá, no hebraico, as boas novas eternas."
o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, a mensagem: temei a Iá, e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, o chamai e a terra, o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia. Segundo anjo, o primeiro a gente viu aqui. Segundo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Ou seja, a prostituta deu as suas doutrinas ao mundo inteiro, deixou o povo embriagado, a mente embriagada é sem entendimento. O povo ficou sem adoração verdadeira, ficou embriagado, sem entendimento da verdade. E a última mensagem do terceiro anjo é: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, o terceiro Malaque, com grande voz: se alguém adorar a besta, se alguém adorar a Roma, o sistema de Roma, e as imagens de Roma, e a sua imagem, e receber o sinal do seu nome na sua testa ou na sua mão, diz que será condenado por toda a eternidade. Vai dizer no texto o seguinte: depois você lê, dever de casa aí, Apocalipse capítulo 14, tá ok? Depois a gente vai fazer um estudo completo a respeito dos três anjos. Eu vou fazer só um resumo deles aqui para vocês entenderem, tá certo? Então vamos mensagem por mensagem. A primeira mensagem é: esse anjo, o Eterno não deu aos anjos a tarefa de pregar o evangelho, mas ele conferiu essa tarefa aos homens. A ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Então, o papel de pregar o evangelho não é os anjos, não é os malachim, mas é os homens. Então, esses anjos simbolizam os homens, o remanescente que vai pregar a última mensagem. E qual é a última mensagem do remanescente? A primeira é: temei a Iá e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, está apontando para o Eterno como Criador. Vai dizer lá em Gênesis 1, Bereshit 1, que o Eterno ele fez tudo em 6 dias e no sétimo dia descansou. Ou seja, o Shabat é um testemunho que o Eterno é o Criador dos céus e da terra, que Yahweh é o Criador dos céus e da terra. Vamos ver a semelhança desse texto aqui com esses outros textos, de Apocalipse 14, 7. Adorai o que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. O que diz lá no quarto mandamento? Esse convite é um convite ao povo guardar o Shabat. O Shabat é um sinal do povo do Eterno também. Então, esse convite é um convite para o povo guardar o Shabat do Eterno, o sétimo dia do Eterno, no calendário do Eterno, não é no calendário de Babilônia, não, viu? É para guardar o Shabat verdadeiro, o Shabat no calendário do Eterno, e não esse Shabat no sábado gregoriano, tá ok? Êxodo 20, o quarto mandamento, quarto mitzvah. Lembra-te do Shabat, porque em 6 dias fez Iá os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Ou seja, ao sétimo dia cessou a obra que fez. Portanto, abençoou Iá o dia de Shabat e o santificou. Veja que é a mesma ligação aqui, ó. Adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Em 6 dias fez Iá os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então é um convite nessa mensagem ao povo, o quarto mandamento que foi profanado pela igreja evangélica, pela igreja católica. A igreja católica diz que não é para mais adorar no Shabat, é para adorar o domingo. E os protestantes, alguns guardam domingo, algumas igrejas protestantes guardam domingo, outras não guardam nem sábado, nem domingo, nem dia nenhum. Então o Shabat foi profanado, o quarto mandamento está sendo quebrado, o quarto mandamento está sendo esquecido, mas o Eterno está dizendo aqui na última mensagem: tema o Eterno, guarda os mandamentos do Eterno. E entre esses mandamentos, aqui na mensagem, eu estou te falando essa mensagem agora. Entre esses mandamentos está aqui o quarto mandamento, ó. Não é 9 mandamentos, não, é 10. O quarto mandamento está sendo restaurado. E o quarto mandamento é: lembra-te do dia de Shabat para guardar. E é para guardar o Shabat no calendário verdadeiro, não é no calendário de Roma, não. É no calendário do Eterno, não é no calendário de Roma. Guarda o Shabat. Lembra que você só existe, porque lembra que você só está nessa terra hoje, porque em 6 dias o Eterno fez céus e terra.
o mar e as fontes das águas. E no sétimo dia ele repousou. Então, se você não guarda Shabat, lembra desse mandamento para você guardar. Tema o Eterno e guarde o Shabat do Eterno. Aleluia! Louvado seja Yah. Guarda o Shabat de Yah. Eclesiastes 12:14 traz a mesma ideia. Ó. A ideia aqui é de temei. Temei ao Eterno e dá-lhe glória, porque o juízo dele está chegando. A hora do juízo está chegando. Então eu te digo, guarda o Shabat, porque o juízo do Eterno está chegando. Tema o Eterno. A ideia de temer ao Eterno é de guardar os mandamentos dele. Ó, vamos ler aqui. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Yah, e guardar os seus mitzvot, e guardar os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Porque Yah há de trazer a juízo toda a obra, e tudo que e até tudo que está encoberto. Ou seja, tema o Eterno, guarda os seus mandamentos, porque ele vai trazer a juízo aqueles que não guardam os seus mandamentos. Então, guarda os mandamentos do Eterno, porque o juízo final está chegando. E no juízo final, ele vai julgar de acordo com a sua lei. E o Shabat faz parte da lei do Eterno. Tomar uma aguinha aqui, aleluia. Baruch Hashem Yahu, você está entendendo o mistério aí? A última mensagem da Escritura Sagrada, aleluia. Então, a primeira mensagem do anjo é: lembra-te do Shabat, a restauração do Shabat que foi perdido, aleluia. Foi perdido por esse sistema romano. Então, o Shabat foi deixando de ser guardado por causa desse sistema romano. Mudou o sábado pelo domingo. E mudou o calendário do Eterno pelo calendário pagão, pelo calendário falso. Vamos ver a segunda mensagem, tá certo? A segunda mensagem do anjo é: a gente viu aqui, ó, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação, ou seja, as verdades estão sendo pregadas, o sistema está sendo desmascarado, o sistema está caindo, a verdade do Eterno está sendo propagada, a enganação que perdurou desde o século III está caindo por terra, a restauração completa de Israel, a restauração completa da igreja, está sendo propagada, está sendo pregada. Aleluia! Então ele está dizendo, a Babilônia, a igreja católica, a igreja de Roma, com esse sistema, com as suas filhas, que deu a beber as nações das suas heresias. Essas heresias estão caindo por terra porque a Emet, porque a verdade do Eterno está sendo pregada. Aleluia, louvado seja Yah por isso. E agora a última mensagem do terceiro anjo. Olha qual é a última mensagem do terceiro anjo. A mensagem final. É o alerta final. Eu tô te dando esse alerta final. Estou aqui como mensageiro do Eterno para te dar o alerta final. E seguiu o terceiro anjo, o terceiro Malaque, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta Roma, e as imagens de Roma, e a sua imagem, com o calendário de Roma, com o domingo de Roma, que tudo com esse sistema de Roma, o 666, e recebeu o sinal na testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Ar. Ou seja, quem seguir esse sistema, meu amigo, será condenado, vai beber do vinho da ira do Eterno, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta, a Roma, e as imagens de Roma, e aquele que recebeu o sinal do seu nome, ó, quem recebeu o sinal do nome da besta, Vigaris Filii Dei, sinal da cruz, Jesus Cristo Filii Dei, Jesus Cristo Filho de Deus, quem receber esse sistema do cristianismo anti-Torá, anti as leis do Eterno, será condenado. Que esse é um sistema de iniquidade, um sistema sem lei, fora da lei, que viola a Torá. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mitzvot, os mandamentos de Yah e a fé, a emuná em Yahushua HaMashiach. Então, irmãos, quem receber esse sistema do 666, esse sistema anti-Torá, anti-mandamento, será condenado. Mas no final vai dizer, se você, como Daniel, que estava na Babilônia, mas não se contaminou com os manjares da Babilônia, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava na Babilônia, mas não se curvou às imagens de Nabucodonosor. Se você for fiel como eles foram fiéis, guardar os mandamentos do Eterno em meio à Babilônia, em meio a esse sistema cristão pagão,
Mas se ainda assim você guardar os mitzvot, os mandamentos do Eterno, você tem a salvação. Se você guardar a fé no Machia, em Yahushua HaMachia, deu testemunho do Machia, você será salvo. Aleluia! A salvação é somente pela fé no Machia. E a evidência da nossa salvação é a guarda da Torá, é a guarda dos mitzvot do Eterno Yah. Então esses mandamentos que foram perdidos estão sendo restaurados. Aqui a marca dos salvos é na testa. Vai dizer que, ó, e olhei, estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, os 144.000 seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E não se contaminam com mulheres, não se contaminam com religiões, mas seguem os mandamentos fielmente aonde for. Seguem o Cordeiro, dão testemunho de Yahushua HaMashiach aonde for. Eles têm essa marca na testa, o nome do Pai, Yahu, e o nome do Filho, Yahushua HaMashiach. E a cultura do reino na testa, não a cultura de Babilônia. A cultura da Nova Jerusalém na testa, não a cultura de Babilônia. Faça a sua escolha. Se você estava com essa mentalidade, eu te digo, techuvá, arrependei-vos, retorne ao caminho. Você está conhecendo a verdade, retorne o caminho a partir de agora. Faça o que é certo a partir de agora, guarde a Torá a partir de agora. E é um processo que você vai conhecendo e se libertando, tá ok? Então, se você quer entrar nessa techuvá, você quer voltar ao caminho verdadeiro, a guardar os mandamentos como ele fale comigo, converse comigo, que eu vou poder te ajudar, tá certo? Aleluia, louvado seja o Eterno. Aqui, ó, só vence, só vai os vitoriosos do Apocalipse, só vence quem não adorar a imagem e o nome da besta. Os que saíram vitoriosos de Roma. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta de Roma, desse sistema, e da sua imagem, e da marca do seu nome, Jesus Cristo Filho Dei, do Papa, das doutrinas papais, e do número do seu nome, 666, a trindade, o sinal da cruz, a trindade, o Vigários Filii Dei, as doutrinas que foram promulgadas pelos papas, que perduram até hoje. O nome falso do Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, é Yahushua HaMashiach. Então, ó, só saiu vitorioso quem não recebeu esse sistema, que estava junto ao mar de vidro com harpas na mão. Então, os vitoriosos, ó, é que venceram esse sistema. Como Daniel venceu o sistema de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ir para a fornalha do que se render ao sistema de Babilônia. Então é uma decisão que você tem que fazer, ó. A marca dos salvos do Eterno que é na testa, ou a marca da besta que é na testa. A cultura do Malchut Hashamai na testa, do reino dos céus, com os mandamentos do Eterno na testa, ou a cultura de Roma aqui na testa. Shema Israel ou Trindade. O nome verdadeiro do Pai, do Filho, Yahushua, ou Jesus Cristo, Filho de Deus, ou até mesmo Deus. Um povo que não se dobra diante de imagem, ou um povo que se dobra diante de imagens. O calendário do Eterno, ou o calendário de Roma. Qual é a sua escolha? E vi um anjo voando que tinha a marca de A, ó, a marca do Eterno. A marca de A, dizendo: Não danifiques a terra até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de A. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, verso 1 ou 4. Então, a marca do Eterno está marcando na testa os seus escolhidos, que vão sair desse sistema de Babilônia. Aqui, ó. Ou você tem a marca do Eterno, ou você tem a marca da besta. E isso já está acontecendo. Ou você segue o calendário com as festas do Criador, ou você segue o calendário da besta com suas festas. Tá aqui, ó. O calendário do Criador começa com a lua nova. Depois eu vou passar o estudo completo disso aqui que a gente tem. E as festas do Eterno aqui, as suas moadim. Então você vai seguir as festas bíblicas, a peça, os pães ázimos, a festa das trombetas. Você vai seguir a festa dos tabernáculos. Você vai seguir as festas do Eterno. Ou você vai seguir Natal, Ano Novo, São João? Você vai seguir as festas do Eterno, da Bíblia? Ou você vai seguir as festas de Roma? Isso é uma escolha. Você vai seguir o Shabat, que é no calendário do Eterno, ou você vai seguir o domingo do calendário de Roma? É uma escolha. Você vai seguir o Shabat ou vai seguir o domingo de Roma?
Ou vai seguir nenhum, como eles fizeram aqui? É uma escolha. Shabat verdadeiro ou Shabat falso? Ou domingo, esse domingo, ou sábado gregoriano, que é no inglês é Saturday, dia de Saturno, que é um sábado pagão. Você tem que seguir o Shabat no calendário do Criador, ele deixou os sinais, o sol e a lua. Depois a gente vai fazer o estudo completo. Nome verdadeiro, nome falso. Calendário com as festas do Criador e o Shabat do Criador, ou o calendário de Roma com o domingo pagão, com o sábado pagão. E aí, qual é a escolha que você faz? Noiva ou prostituta? Nova Jerusalém ou Babilônia? A Nova Jerusalém vai herdar a nova terra, a terra prometida, e a Babilônia será condenada em fogo. Você vai fazer parte daqueles que vão para a salvação eterna ou daqueles que vão para a condenação eterna? É uma escolha, marca da besta ou a marca do eterno. É uma escolha, é a decisão final. Aleluia! Eu falo isso com temor e temor. Você vai seguir os mandamentos, os mitzvah de Yah, ou os mandamentos da besta de Roma? Qual marca está na sua testa? Qual marca? Você vai seguir os mandamentos da besta? Ou vai seguir os mandamentos do eterno? Joel 3,14, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Estamos no vale da decisão, no momento da decisão, a marca da besta já está operando aí. E quem tiver a marca da besta será condenado, vai se intensificar cada vez mais esse sistema. E o Eterno está revelando a sua verdade. Ele está mandando você fazer chuvar. Volte para as veredas antigas. Voltem-se a mim. Arrependei-vos. Então, o que você vai seguir? O nome verdadeiro de Yahushua HaMashiach ou Jesus Cristo? Calendário do Eterno com suas festas ou o calendário de Roma, o calendário da besta com suas festas? O Shabat do Eterno ou o domingo de Roma? A noiva ou prostituta? Multidões e multidões no vale da decisão. No vale da decisão. Faça a sua decisão. Aleluia! É a última mensagem final. E eu te chamo, vale a pena servir ao Eterno, porque nós vamos herdar a terra prometida, Nova Jerusalém, mas a Babilônia, com seu sistema, será condenada a fogo eterno. Aleluia! E a última mensagem da Bíblia é, para mim encerrar aqui com vocês, Apocalipse 18:4 é: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. A última mensagem é: sai da Babilônia, povo meu, ou seja, o Eterno tem um povo que ele escolheu antes da fundação do mundo, dentro desse sistema. Se você está ouvindo essa palavra hoje, se você está ouvindo esse estudo hoje, se o Eterno está te revelando essas verdades hoje pelo seu Ruach HaKodesh, pelo seu Espírito Santo, está convencendo o seu coração que isso é a verdade. Então, que você saia do sistema da Igreja Católica, saia de dentro dessas denominações que estão no mesmo sistema de Roma e venha para a verdade. Venha viver a verdade. Saia do sistema religioso. Saia desse sistema que promove a iniquidade, a desobediência aos mandamentos da lei. Se junte a nós. Se junte a todos aqueles que fazem parte do remanescente, que estão guardando a Torá, que estão guardando os mitzvot, que estão guardando os mandamentos do Eterno. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Saia desse sistema. Se você faz parte da Igreja Católica, se você faz parte da Assembleia, Deus é amor, seja lá que denominação for, saia de dentro desse sistema, porque esse sistema será condenado. Quem participar desse sistema estiver lá dentro, ele diz, ó, vai incorrer nas suas pragas. Vai sofrer as pragas que estão determinadas nesse sistema. Saia desse sistema. É a última ordem da Bíblia. Saia de Babilônia e volte-se à obediência à Torá, à obediência a todos os mandamentos do Eterno. Restauração já, restauração completa de Israel. A gaiola é o sistema, você é o pássaro. Saia dela, povo meu. A gaiola é o sistema. O sistema religioso aprisiona tantas e tantas pessoas. E é por isso que o Messias veio e disse: E conhecereis a verdade vos libertará. Dá temet,
O conhecimento liberta. Então, ó, se te prenderam em sistemas, em prisões religiosas, você está ouvindo essa palavra da verdade que é da boca do próprio Machia, que é da boca do próprio Eterno. O conhecimento da verdade te libertou. Saia dessa prisão, desse sistema religioso que aprisiona tantas e tantas almas. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então saia desse sistema. Você é livre? Aleluia! E conhecereis a verdade vos libertará. Você conheceu as verdades do Eterno, e as verdades do Eterno te libertará. Continue assistindo todos os vídeos. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, assista a parte 1 e a parte 2, para entender completamente essa parte 3. E continue assistindo os vídeos, a gente vai estar passando todos os estudos com a verdade do Eterno. Somente a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Baruch Hashem Yahu, o Melech Haolam, bendito seja Yahu, o Rei do Universo, para todo sempre, Leulam Vaed. Amém. Bendito sejas tu, seja sempre glorificado, ó Eterno. Baruch Hashem Yahu. Compartilhe esses vídeos da Marca da Besta com o máximo de pessoas possíveis.